Ninguém esperava que um menino de bairro periférico, com um nome quase desconhecido até para os curiosos de internet, fosse um dia se tornar sinônimo de polêmica, talento bruto e magnetismo virtual. Ibinanezer Giro Sá não surgiu em capas de revistas, nem foi moldado por empresários ou gravadoras. Ele apareceu como um raio, repentino, incontrolável, impossível de ignorar. Mas o que há por trás desse olhar firme diante das câmeras? Quem é o garoto por trás dos cortes ousados, das frases virais, dos olhares que desafiam o senso comum? Ibinanezer não é só um fenômeno de visualizações. Ele é um símbolo de uma geração que clama por atenção, por identidade, por espaço. Como um jovem com tão pouco nas mãos conseguiu provocar tanto burburinho em tão pouco tempo? Esta é a história de alguém que veio do nada, enfrentou tudo e, mesmo assim, escolheu ser exatamente quem é, custe o que custar. Por trás da fama e dos números, há um percurso repleto de cicatrizes invisíveis, escolhas difíceis e momentos que ninguém viu. E agora, é hora de contar essa história. A verdadeira. Ibinazer nasceu em um bairro esquecido pela sorte, onde as ruas de terra batida carregavam mais sonhos desfeitos do que promessas cumpridas. Filho de uma vendedora ambulante e de um pai ausente, ele cresceu entre barulhos de vizinhança e o silêncio das carências. Desde pequeno, sua presença chamava atenção, não pelos brinquedos que nunca teve, mas pela forma intensa como olhava o mundo. Na escola, era inquieto, não gostava de seguir regras, mas tinha uma imaginação feroz que o fazia transformar qualquer sala de aula em palco. Foi ali que um professor, entre irritado e impressionado, disse: "Esse menino tem algo diferente." E tinha mesmo. Não era só uma energia transbordante, era uma fome de ser visto, de não passar despercebido. Aos 13 anos, começou a gravar pequenos vídeos com um celular antigo emprestado. Improvisava com o que tinha: uma parede branca, uma luz de abajur e muito carisma. Não havia roteiro, nem estratégia. Havia verdade. E mesmo que ninguém assistisse, ele continuava. O primeiro vídeo a viralizar, uma imitação exagerada de um político local, feita com tanta sagacidade que virou piada interna no bairro. Mas para Ibinazer não era só uma piada. Era o primeiro sinal de que ele podia ser ouvido, que a sua voz, antes abafada por um mundo desigual, agora encontrava eco. E ali, naquela mistura de sarcasmo e coragem, nascia não apenas um influenciador, nascia alguém decidido a deixar uma marca. O caminho até a fama para o Ibinazer não foi uma escada, foi uma trilha cheia de pedras, espinhos e portas fechadas. Depois do primeiro vídeo viral, vieram meses de silêncio. O algoritmo parecia ignorá-lo e as visualizações minguavam. Os amigos riam, chamavam de palhaço da internet. Muitos diziam: "Isso não dá futuro." Mesmo assim, ele persistia. Gravava durante a madrugada para não atrapalhar a mãe, que dormia exausta após o trabalho. Usava roupas repetidas, improvisava cenários com lençóis e caixas de papelão. Tentou esquetes de humor, críticas sociais, até desafios populares. A maioria fracassava. Alguns vídeos tinham menos de 100 visualizações. Mas para ele, cada tentativa era um passo. A dor mais profunda não foi a rejeição dos seguidores, foi duvidar de si mesmo. Certa vez, após um vídeo ser ridicularizado nos comentários, ele passou dias sem postar. Se trancou no quarto, em silêncio. "Será que eu sou só mais um tentando ser alguém?" escreveu em um caderno velho. Mas foi justamente ali, na dúvida, que encontrou sua força. Decidiu mudar. Abandonou os formatos prontos e começou a falar dele mesmo, suas vivências, sua visão de mundo, suas dores e ironias.
E aos poucos o público percebeu, ali havia algo autêntico. Não era só entretenimento, era um espelho da juventude periférica, com humor ácido e uma coragem brutal. Ele ainda não era famoso, mas já não era invisível. E isso, para quem veio do nada, era um começo gigantesco. O vídeo que mudou tudo foi gravado em um dia qualquer, sem produção, sem expectativa. Ebenezer, cansado das fórmulas e modismos, simplesmente ligou a câmera e desabafou. Falou sobre racismo velado, sobre o medo de fracassar, sobre o que era crescer sendo constantemente julgado pela aparência e pela origem. Sem filtro, sem piada. O vídeo viralizou em poucas horas. De repente, os números explodiram, milhares de comentários, seguidores, repostagens. Convidaram-no para lives, entrevistas, collabs com outros influenciadores. Seu rosto virou meme, sua voz virou símbolo. Mas com a fama veio também o outro lado, mais sombrio, mais pesado. A primeira ameaça chegou por mensagem direta. Você devia calar a boca. Vieram outras. Comentários de ódio, fake news, acusações absurdas. Diziam que ele só queria se vitimizar, que estava inventando histórias. Ebenezer, que sempre parecia tão forte, começou a perder o sono. Sentia que qualquer palavra errada podia se voltar contra ele. Passou a revisar cada post 100 vezes antes de publicar. A pressão se intensificou quando foi convidado para participar de um programa de televisão. Era a consagração, mas também a armadilha. Colocaram-no ao lado de artistas experientes, com roteiro fechado e piadas ensaiadas. Ele, espontâneo por natureza, sentiu-se deslocado. Quando tentou improvisar, foi cortado ao vivo. Na internet, criticaram sua performance. Perdido, sem graça, overrated. Voltou para casa com um nó na garganta. Passou dias longe das redes. Quem o trouxe de volta foi sua avó, com uma frase simples. Você sempre falou por quem não tem voz. Não pare agora. Essa lembrança reacendeu algo dentro dele. Não se tratava mais de fama. Era sobre representar, provocar, incomodar. Mas a fama cobra. Um amigo de infância o expôs em uma live, revelando brigas antigas, distorcendo fatos. Outro, amigo que administrava sua conta, desapareceu com dinheiro de parcerias. Ebenezer aprendeu da forma mais cruel que confiança é um luxo. Para lidar com a dor, mergulhou no conteúdo. Produziu vídeos mais densos, abordando masculinidade tóxica, saúde mental, política. Era elogiado, mas também atacado. Sentia-se exausto, como se cada vídeo fosse uma batalha. Começou a se perguntar: estou mesmo ajudando alguém ou só alimentando uma máquina que consome tudo e esquece rápido? A resposta veio em forma de cartas. Jovens de todo o país enviavam mensagens contando como seus vídeos os ajudaram a sair da depressão, a se assumirem, a sonharem de novo. E então, mesmo entre os ataques e as crises, Ebenezer encontrou o propósito. Ele não era mais só um garoto da periferia com um celular. Era uma voz, e vozes, quando são reais, resistem, até no silêncio. O momento da consagração não veio com fogos de artifício, veio com silêncio. Um auditório lotado, luzes baixas e o nome dele ecoando em alto-falante. E o prêmio de revelação do ano vai para Ebenezer Girossá. A plateia aplaudiu, mas ele permaneceu parado por alguns segundos, como se não acreditasse. Subiu ao palco com os olhos marejados. Não havia discurso pronto, apenas um coração cheio. Naquele instante, o menino que gravava vídeos com um abajur velho era celebrado em rede nacional. Mas enquanto recebia o troféu, sua mente voltava para os dias de humilhação, para os insultos, para os amigos que se afastaram. Aquela estatueta dourada pesava, não pelo material, mas pelas memórias. Ele se tornou referência. Universidades o convidaram para palestras, marcas buscaram parcerias. Seu rosto estava nas capas, suas frases nos murais. Mas junto com o brilho veio também a distância, da vida simples, das conversas despreocupadas,
do anonimato que um dia protegeu sua essência. Ebenezer se viu dividido entre o símbolo que criaram dele e o garoto que ainda existia por dentro. Às vezes, no meio do glamour, sentia saudade de quando ninguém esperava nada, de quando podia errar sem virar manchete. Mesmo assim, ele seguiu, porque agora, mais do que nunca, sua existência era resistência. E isso, por si só, já era uma vitória. Hoje, Ebenezer caminha por ruas onde antes era invisível e agora é reconhecido em cada esquina. Mas por trás dos óculos escuros e da postura firme, ainda há perguntas que ninguém consegue responder. Será que ele é feliz? Ou será que a fama lhe roubou algo que nunca mais poderá recuperar? Ele continua produzindo, falando, se expondo, não porque quer ser admirado, mas porque sabe que calar-se seria trair a si mesmo. Ainda recebe ataques, ainda carrega inseguranças, mas agora ele entende que vulnerabilidade também é uma forma de coragem. Alguns o veem como ícone, outros como provocador. Mas talvez o mais importante seja que ele nunca tentou ser nada além de verdadeiro. Seu legado não está em prêmios ou números, mas nas conversas que iniciou, nas feridas que expôs, nas janelas que abriu para tantos que viviam no escuro. E a pergunta permanece: até onde vale a pena ir por uma voz? Quanto custa existir num mundo que insiste em silenciar quem é diferente? Talvez Ebenezer nunca tenha todas as respostas, mas a jornada dele já plantou inquietações em milhares de almas. E isso, talvez, seja o começo de algo muito maior. A história dele ainda está sendo escrita. E quem sabe, no fim, ele nos mostre que ser um ícone não é brilhar, é resistir. Se essa jornada te tocou, te fez pensar ou te inspirou, não esqueça de seguir o canal, porque outras histórias reais, cruas, humanas, ainda estão por vir.